Continuando, mais uma reflexão sobre assédio moral, assédio sexual nas empresas, dando continuidade às reflexões que temos feito. Um dos pontos também que nós precisamos entender aqui como causas que levam uma pessoa a cometer, né, um assédio sexual, um assédio moral, tem a ver também na relação obediência versus crítica. Obediência versus crítica. São vários experimentos que nós temos, eu vou citar aqui alguns, que demonstram essa natureza psicológica, essa inclinação psicológica para a obediência. A área da psicologia que estuda isso, principalmente a psicologia social, entendendo como que o meio interfere na formação cognitiva, psicológica do indivíduo, ao ponto dele então ser inserido num sistema de obediência, acompanhando o que a maioria das pessoas fazem. Um experimento interessante que está disponível na internet, Netflix também, é o experimento de Milgram, Stanley Milgram. Foi um professor norte-americano, judeu, que buscou compreender como que pessoas, durante o movimento nazista e a Segunda Guerra Mundial, como que pessoas foram colaboradores de um sistema que massacrou, dizimou milhares de vidas, principalmente dos judeus, como que pessoas com sua normalidade de juízo de valor, moral, uma normalidade mental, foram colaboradoras, foram ali cúmplices de um programa tão maldoso, tão massacrante como foi o nazismo. Então fica a dica desse experimento, é bem interessante, ele discorre ali sobre essa questão da obediência. O fato é que nós, desde pequenos, fomos já inseridos num sistema onde crescemos entendendo já de uma maneira assim muito forte, muito intensa, que devemos obediência aos nossos pais, nossos superiores. Isso é uma verdade, isso é um fato, devemos obediência. E nós vamos crescendo, vamos para a escola, devemos obediência ao professor. E vamos para a faculdade, devemos obediência ao professor. E ali a gente mesmo já entendendo, já com uma bagagem cultural, informacional, nós vamos crescendo, vamos para o ambiente de trabalho, entendendo que devemos obediência aos nossos superiores. Pois bem, a obediência, e aí eu quero fechar o foco aqui sobre o sistema educacional no Brasil, a obediência ela é uma virtude muito mais intensificada do que o espírito crítico. E o espírito crítico, a capacidade que o ser humano tem de analisar as coisas per si, analisar com determinada autonomia crítica, entendendo, compreendendo. E a obediência vem como fruto dessa compreensão, não como algo sem explicação. E nós estamos aí, então, correlacionando isso com a questão do assédio moral. Existem pessoas que cresceram e foram educadas entendendo que a obediência é algo que está condicionada a poder. Então, aquele que tem mais poder, ele é merecedor de obediência. Se você traz isso para um sistema comercial, um sistema de remuneração, onde a pessoa que tem mais poder, ela tem, então, poder para avaliar se o que você produz é bom ou ruim e, por consequência, se você deve continuar nesse emprego ou se você está incapacitado ou está debilitado para ocupar a função que você ocupa. Pois então, essa relação ela já tem impregnada na sua própria natureza histórica e cultural uma devoção de obediência. Veja o seguinte, um colaborador que é muito questionador geralmente é visto como alguém insubordinado. Ora, qual é o valor do espírito crítico? Muito se fala sobre inovação. Como você criar um ambiente inovador, e a inovação é quebra de paradigmática, se o status quo e o modus operandi é simplesmente obedecer e não questionar. Como o novo pode surgir dentro do sistema tão uniforme? Cientificamente, a inovação e a quebra paradigmática tem como a sua natureza primária o questionamento. Será que isso é assim? Será que o Sol gira em torno da Terra? Buscando aqui a ideologia heliocentrista e toda a descoberta, né, de Copérnico e depois Galileu Galilei. Quer dizer, você tem aí, naturalmente, a inovação, como a semente da inovação é o questionamento, é a pesquisa, é a busca. Então vamos voltar aqui para assédio moral e assédio sexual. A obediência, ele é um fator, uma virtude que
porque ela entra nessa engrenagem fazendo que esse sistema assediante se retroalimente. Então, um assediador comete um assédio, o outro obedece, ele intuba, não denuncia, que se retroalimenta, porque a obediência, historicamente, é uma virtude mais aplaudida, que gera mais benefícios do que a crítica, do que a denúncia, do que o denuncismo. Tá? Então, essa é uma reflexão também para ser feita a obediência versus espírito crítico. Agora, ressalva, o espírito crítico ao qual me refiro não se confunde com a teoria crítica de Marx Horkheimer, da escola de Frankfurt lá, onde você tem que criticar para destruir tudo. Esse espírito crítico aqui, que eu me refiro, não é a crítica da escola de Frankfurt que visa questionar tudo porque não existe o certo. Não é isso que eu estou falando, não. Estou falando do espírito crítico, natureza da cultura grega, dialética, cuja a intenção, a ética dialética, ela tem uma intenção que é a mesma, buscar a verdade, ou buscar aquilo que é o melhor para viabilizar a convivência. Então, o espírito crítico com essa intenção, ele é extremamente positivo. O espírito crítico, né, que tem o objetivo de destruir qualquer argumento, necessariamente aí a própria natureza dele é destrutiva, então ele não constrói nada, não tem nada para colocar no lugar. Então não deve se confundir, tá, quando a análise crítica ou a intuição crítica da escola de Frankfurt com a crítica dialética, da conversa, da retórica, da dialética, da argumentação, que visa alcançar uma verdade, uma síntese que possa ser o melhor para viabilizar a convivência.